Vamos voltar um pouquinho no tempo. Imagina só a era das grandes navegações. Aqueles navios imensos de madeira cruzando os oceanos, portos super movimentados. E no meio de toda essa agitação, uma pergunta essencial. Como é que os países decidem o que vale a pena vender e o que vale a pena comprar? Sabe como eles sabem em que focar para poder crescer? Parece uma pergunta simples, mas a resposta mudou completamente as regras do jogo da economia. Ok, vamos começar com um desafio. Um verdadeiro quebra-cabeça. Pensa em dois países, só que um deles é simplesmente melhor em produzir tudo. Mais rápido, mais barato. O senso comum grita que o outro país, o menos eficiente, não tem a menor chance, né? Que estaria fadado a sempre sair perdendo no comércio. Pois é, foi exatamente esse enigma que um economista brilhante conseguiu resolver. Mas antes da gente chegar na solução, a gente precisa entender qual era a ideia que dominava o pensamento da época. E essa ideia veio de ninguém mais, ninguém menos que Adam Smith, o pai da economia moderna. Ele propôs um conceito que, olha, é bem fácil de entender. A lógica do Smith, que ele chamou de vantagem absoluta, era bem direta. Se um país é o melhor do mundo em produzir vinho, então ele deve se especializar em vinho e exportar. Se o outro é o melhor em fazer tecidos, então o foco total nos tecidos. Cada um faz o que faz de melhor, em termos absolutos, e no final, todo mundo sai ganhando. Faz todo sentido, não é mesmo? O problema é que essa lógica tem umas falhas bem sérias. Porque, peraí, e se um país não for o melhor em nada? Pela lógica do Smith, ele estaria completamente fora do jogo, condenado a ter déficits comerciais para sempre. Essa teoria deixava um monte de perguntas sem resposta e, pior, acabava servindo de argumento para o protecionismo, sabe? Aquela ideia de proteger uma indústria que está nascendo até ela conseguir competir. Claramente faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E é aqui que entra o nosso protagonista, David Ricardo. Ele olhou para esse problema do Smith e bolou uma solução que de primeira parece até meio estranha, mas que é simplesmente genial. Ele basicamente mudou a pergunta que todo mundo estava fazendo. A grande sacada do Ricardo foi parar de focar em quem é o melhor e começar a olhar para o tal do custo de oportunidade. E o que é isso? Custo de oportunidade é, de forma bem simples, aquilo que a gente deixa de fazer para poder fazer outra coisa. A questão não é ser o mais eficiente no geral, mas sim em qual produto a sua eficiência é relativamente maior. Então, o ponto-chave é esse aqui. Mesmo que um país seja menos produtivo em absolutamente tudo, ele ainda vai ter alguma coisa em que ele é, digamos, menos pior. E é justamente nessa atividade que ele deve se especializar. A mágica está toda na comparação e não na superioridade absoluta. Bom, agora vamos ver como essa ideia funciona na prática. O Ricardo usou um exemplo clássico envolvendo Portugal e Inglaterra, vinho e tecido. E é aqui, nos números, que a beleza da teoria se revela de verdade. Dá uma olhada nessa tabela. Para produzir uma unidade de vinho, Portugal precisa de 80 homens ano, enquanto a Inglaterra precisa de 120. Para uma unidade de tecido, Portugal leva 90 e a Inglaterra 100. Percebeu? Portugal tem a vantagem absoluta nos dois, é mais eficiente em tudo. Pela teoria do Adam Smith, não teria motivo para existir comércio entre eles, mas o Ricardo nos convida a ir mais fundo. Vamos calcular o custo relativo, o custo de oportunidade. Lá em Portugal, para produzir um vinho, eles abrem mão de produzir 0,888 unidades de tecido. Já na Inglaterra, para produzir o mesmo vinho, eles abrem mão de 1,20 unidades de tecido. Tá vendo? O vinho é relativamente mais barato de se produzir em Portugal. É aqui, nesse relativamente, que mora a vantagem comparativa. Agora, vamos acompanhar a jornada de um comerciante bem esperto. Ele pega 1.000 peças de tecido na Inglaterra e leva para Portugal. Lá, ele troca esse tecido por vinho e consegue 1.125 unidades de vinho. Aí ele volta para a Inglaterra com todo esse vinho. E lá, o vinho vale mais. Ao trocar tudo de novo por tecido, ele termina com 1.350 peças de tecido. Ele começou com 1.000 e terminou com 1.350. É um ganho de 35%. E o mais impressionante, essa riqueza foi criada do nada, puramente pela troca inteligente baseada na vantagem comparativa. Isso prova de uma forma brilhante que o comércio não é um jogo de soma zero. Os dois países se beneficiam quando se especializam. Ok, o exemplo da troca direta, do escambo, é ótimo para entender a lógica. Mas no mundo real, a gente usa dinheiro. E se a balança comercial não ficar equilibrada? E se um país começar a comprar mais do que vende? O Ricardo, claro, também pensou nisso. Então, vamos colocar preço nas coisas usando uma moeda da época, como o ouro. Aqui na tabela a gente vê os preços em libras.
Um vinho custa 45 em Portugal e 66 na Inglaterra. O tecido, 50 em Portugal e 55 na Inglaterra. De novo, Portugal ainda é mais barato em tudo, em valores absolutos. E aqui está a chave do negócio, nas palavras do próprio Ricardo. Ele percebeu que o fluxo de dinheiro, de ouro no caso, entre os países afeta o nível de preços como um todo. Se a Inglaterra compra muito de Portugal, o ouro flui da Inglaterra para Portugal. Olha só como esse mecanismo funciona. Se Portugal exporta muito e acumula ouro, com mais dinheiro circulando, os preços por lá começam a subir. E na Inglaterra, que está perdendo ouro, acontece o contrário, os preços caem. Com o tempo, os produtos de Portugal ficam caros demais e os da Inglaterra viram uma pechincha. Isso, naturalmente, reequilibra o comércio. É um sistema genial de ajuste automático, sem precisar de ninguém controlando. Bom, então, depois de mais de 200 anos, por que a gente ainda fala tanto sobre essa teoria? Porque ela continua sendo um dos pilares mais fortes e, muitas vezes, um dos mais surpreendentes da economia internacional. Então, para a gente amarrar as ideias principais. Primeiro, o livre comércio beneficia a todo mundo, até mesmo os parceiros que são menos eficientes. Segundo, a especialização tem que ser baseada no custo de oportunidade, ou seja, na vantagem comparativa e não na eficiência absoluta. Terceiro, e muito importante, o comércio cria riqueza nova, ele não só redistribui o que já existe. E por último, os desequilíbrios comerciais tendem a se corrigir sozinhos através dos preços. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Essa teoria não se aplica só a países com navios e tecidos. Ela se aplica a empresas e até a cada um de nós, nas nossas carreiras. A pergunta importante talvez não seja só em que eu sou bom, mas sim, considerando tudo o que eu poderia fazer, onde é que eu gero mais valor? Ou seja, qual é a vantagem comparativa de cada um? Fica aí a reflexão.